Olá, tudo bem? Meu nome é Sun e no vídeo de hoje eu vou apresentar elementos da cultura chinesa que eu identifiquei numa nova série chinesa chamada The Long Ballad. No The Long Ballad, a história basicamente é de uma jovem que é filha do príncipe herdeiro, cuja família foi assassinada assim da noite pro dia, né? E aí, de repente, o mundo dela caiu, né? Porque ela morava no palácio, tinha todo o conforto, tinha o pai, que era o príncipe herdeiro, a mãe, que também era a princesa consorte, e os dois foram mortos e, de repente, foram considerados traidores do Império Tang, né? Que a história se passa na dinastia Tang, né? E aí ela teve que fugir e nessa fuga ela tenta compreender a verdade do que realmente aconteceu com a sua família e também se vingar pelas pessoas que assassinaram os seus pais. Basicamente essa é a história, tá? Mas o foco desse vídeo são os elementos que eu consegui identificar nos primeiros episódios dessa série, para também não dar spoiler para quem quiser assistir, né? Então, essa série, ela se passa numa cidade chamada Chang'an. Só que, se você for procurar essa cidade no Google Maps, você não vai achar mais a cidade de Chang'an. A cidade de Chang'an, ela foi a capital do Império da China por muito, muito tempo, mas hoje em dia ela mudou de nome, não se chama mais Chang'an. Hoje ela se chama Xi'an. E Xi'an foi a capital do Império Chinês desde a dinastia Qin até a dinastia Tang. Então eu estou falando lá de 255 a.C. até 907 depois de Cristo. Por todo esse período, Xi'an, antigamente chamado de Chang'an, foi a capital da China. E hoje, Xi'an é uma cidade com um turismo histórico muito forte. Se você for nessa cidade para conhecer, né, fazer uma viagem à China, você vai ver palácios para todo lado, muitas ruínas, muitos sítios arqueológicos e que mais? Os guerreiros de terracota estão em Xi'an. Justamente porque é uma cidade que tem uma história muito, muito longa. Então, para quem tem interesse em fazer turismo histórico, essa cidade é muito, muito recomendada, tá? Aí o segundo elemento que eu identifiquei nessa série, no primeiro episódio, eu acho, surge uma filmagem, uma cena aí de pessoas jogando um esporte que lembra muito o futebol, né? É um esporte que se joga com os pés, tem uma bola lá, você chuta, só pode usar os seus pés nesse esporte, né? E a ideia você só usa os pés, não pode usar as mãos e tem que levar essa bola para o outro lado do campo, o lado do inimigo, e fazer essa bola passar por um aro que fica em cima de um poste, né? Então tem a quadra. Em cada um dos lados tem um poste, em cima do poste tem um aro e você tem que fazer essa bola passar pelo aro do lado do inimigo o maior número de vezes, né? Senão você perde. É uma competição mesmo, lembra muito, muito futebol mesmo. E de fato, esse esporte chamado Tsu-ju, ele é considerado um dos precursores do futebol tal como nós conhecemos hoje. Mas no passado, o Tsu-ju, ele não era só um esporte. Ele surgiu como uma forma de treinamento militar, para treinar a velocidade, treinar a estratégia, treinar a destreza dos jogadores, dos militares, no caso, né? Mas depois, à medida que o esporte foi se popularizando, ele chegou aos palácios, depois a elite. Então até aí também era um esporte que apenas a elite praticava, né? Porque também como um esporte que demandava muito espaço, não era todo mundo que tinha uma quadra à disposição. Só nos palácios, só nas grandes mansões da elite é que você teria o espaço próprio para praticar esse esporte, né? Mas com o tempo, esse esporte continuou se popularizando e chegou às camadas mais simples da população. E aí, quando chegou quando se difundiu por todo o povo, esse esporte ele começou a ter áreas de comércio também, né? Então, gerou uma profissionalização, né, dos jogadores, pessoas que passaram a viver disso, viver das apostas disso. Então, esse esporte começou a movimentar o mercado mesmo,
movimentar um comércio mesmo, né? Então esse é o tsuju. Outro elemento que eu identifiquei é um hábito bastante presente na cultura chinesa, desde antigamente, que é o de dar presentinhos feitos à mão de uma pessoa para outra. Geralmente são bolsinhas, são amuletos, né? Que nem na série aparece justamente a cena. A protagonista e a sua prima estão trocando presentes, né? O presente de uma bolsinha, presente de um amuleto, né? E qual que é a ideia desses presentes? Esses presentes de bolsinhas, amuletos, são presentes que demonstram muito, muito afeto. Então é uma coisa íntima. Não é aquele presentão que você dá numa data especial. Não, a ideia é demonstração de afeto. É coisa simples do dia a dia. Pode não ser nenhuma data especial, pode ser também, mas pode não ser, enfim. O importante não é nem o momento, o importante é o sentimento, o carinho que esse gesto traduz. Então é um presentinho simples que você mesmo faz, né, com tecido, com seda, e que você borda, tem que fazer um bordado bonitinho lá para se aproveitar e usar, né, essas coisas que você aprende, né? As mulheres da China antigamente aprendiam a bordar, aprendiam a costurar, e aí era uma ocasião para ela mostrar os seus talentos, né? Fazer um pequeno bordado nesses presentes aí. E aí você dá de presente para uma pessoa que você gosta muito, para uma amiga, para parentes, né? Se você, mulher, né? Porque esse tipo de presente sempre é dado por uma mulher. Se você, mulher, dá um presente desses para um homem, então é uma indireta muito direta de que você tá afim dele, né? Tá apaixonada por ele. Então a ideia desses presentes gira em torno do afeto, em torno do sentimento, tá? Eu tenho até umas 2 bolsinhas aqui que eu comprei na Liberdade, que dá pra achar, né? Quem mora em São Paulo consegue achar na Liberdade. Ó, isso aqui seria uma bolsinha, tá vendo? Que você, né, antigamente teria bordados, né? Hoje é uma impressão, é uma imagem impressa em tecido, mas antigamente seria um bordado. O pessoal bordava com agulha e linha mesmo, tá? E aí a ideia é, bom, quem recebeu esse presente é esperado que ele valorize e carregue com ele, porque antigamente tinha um costume de você carregar bolsinhas no corpo, não é só para deixar pendurado na parede, não, você levava com você, podia servir de sachê de perfume, podia servir de bolsinha de carteira, né, e você levava com você, no corpo, usava como acessório, né, então a ideia é, se você corresponde aos sentimentos da pessoa que te presenteou, se você também gosta muito dela, e ela te deu uma bolsinha, use, e deixe ela ver que você está usando. Com isso, você está retribuindo os sentimentos dela, tá? Outra coisa que apareceu nesse dorama é um ritual de juramento. Por quê? Bom, eu falei que a protagonista teve a sua família assassinada do dia pra noite, sem saber porquê, sem saber por onde, né? E aí ela jura vingança. Tem uma cena em que ela jura vingança na frente do corpo da mãe. E aí, nesse juramento, ela pega um hashi, né, um pauzinho, e quebra o hashi. E não apenas quebra, ela finca o hashi partido na mão, que é para mostrar como ela está decidida. Então, o que significa esse gesto? Isso é parte de um ritual de juramento, né? Então, a madeira, o hashi da madeira, ele é algo que se você quebrar, ele não se junta novamente. Quebrou em definitivo, não tem conserto. Então, quando você quebra um hashi, você está simbolizando que o que quer que você esteja jurando, você está jurando para cumprir em definitivo. Você não vai voltar atrás, o seu propósito é firme e, assim, é realmente uma ideia de ser algo definitivo que ninguém vai te fazer mudar de ideia. Tá? Essa parte que ela finca, né, o hashi na mão, isso não faz parte do juramento. Isso aí é uma cena que o pessoal usou para simbolizar o quanto ela realmente está decidida em ir até o fim para buscar a verdade, buscar a vingança, né? Porque ela está disposta a suportar todo tipo de dor para conseguir chegar até a verdade e vingar os seus pais. Mas isso não é parte do ritual. O ritual é só partir o hashi mesmo.
Inclusive, para quem gosta de séries e tem o costume de assistir essas séries, deve se lembrar que tem uma série bastante famosa chamada Eternal Love, que tá lá na Netflix, em que os protagonistas, né, a Susu e o Yehua, eles se casam no reino mortal. E aí, no casamento deles, também tem esse gesto. Tem um pedacinho de madeira que eles, quando eles fazem os votos de casamento, eles partem, eles quebram essa madeira também. Que é para mostrar a mesma ideia de que o que quer que eles estejam fazendo é definitivo. O seu juramento é definitivo, o seu voto é definitivo. Tá? Então, essa é a ideia de você quebrar o hashi, quebrar a madeira no meio de um ritual de juramento. Aí, última coisa que eu vou trazer é a questão dos selos, dos carimbos, porque tem um trecho nessa série em que a protagonista conseguiu a proeza de roubar o selo do novo príncipe herdeiro, que tomou a posição depois do seu pai ser morto, né? Qual que é a ideia dos selos na China? E por que isso é tão importante? Na China, o selo tem valor de assinatura. Hoje em dia, não tanto, né? A pessoa quer assinar, mete a canetada lá e pronto. Mas antigamente, o que assinava era ou a impressão digital, né? Você molha o dedo com a tinta aí, né? Dá a carimbada lá com o seu dedo. Ou você carimba um documento, uma declaração com o seu selo pessoal. Então, isso quer dizer que se você perdeu o seu selo e alguém pegou o seu carimbo, esse alguém pode sair por aí falsificando declarações em seu nome e te colocando em um monte de roubada. Esse é o valor dos selos, dos carimbos. Então, imagina se o príncipe herdeiro, que tem um selo imperial, que é totalmente diferente dos selos dos pobres mortais. O selo imperial tem valor de uma ordem do poder central, né? Porque o Império Chinês é uma organização central, né? O poder central. Então, por exemplo, se alguém rouba o selo do príncipe herdeiro, ele pode sair por aí publicando decreto, emitindo ordens em nome do príncipe herdeiro, e aí manda essa ordem para a província X, para o poder militar Y, para o general não sei das quantas. E na época não tinha WhatsApp, não tinha telefone para você avisar para todo mundo: olha, perdi meu selo, não acatem ordens que o príncipe herdeiro emitiu a partir de agora, porque não fui eu, né? Não existia isso. A comunicação era muito, muito lenta. Era mensageiro a cavalo levando mensagem de uma província a outra. Então, assim, até a pessoa tomar conhecimento de que o selo foi perdido, dá para fazer muito, muito estrago. Emitir muita ordem falsa em nome do poder central, em nome do príncipe herdeiro. Então, na época, você perder o selo imperial, isso é um escândalo tão grande. E não apenas escândalo, é um vexame também. Como é que você, né, vivendo no palácio com guarda para todo lado, você perde uma coisa desse nível de importância? Vexame total, né? Então, essa é a ideia, o porquê de o pessoal nessa série estar tão desesperado atrás desse selo imperial. Porque ele tem valor de assinatura. E hoje, como é que é? Bom, hoje a gente não usa mais esses carimbos, né? Mas eu tenho um exemplo aqui, que é o meu carimbo, que fizeram pra mim de presente, pra mostrar pra vocês como é que ele é. Ó, os carimbos dos pobres mortais são feitos de pedra. Quando é imperial, aí é jade, é pedra nobre, é um carimbo desse tamanho pra você botar no papel, né? Bem grande assim. Mas os carimbos dos pobres mortais é uma coisinha de pedra desse jeito assim, ó, tá vendo? E aí o que acontece? Quando você pede pra fazerem um carimbo pra você, né? Você encomenda um carimbo, você compra uma pedra e leva essa pedra para um artesão, para um mestre que sabe fazer esses carimbos, para ele criar uma espécie de inscrição, né? Ele vai cravando
letras, ideogramas chineses referentes ao seu nome nessa pedra, né? Não sei se dá pra vocês verem, mas ó, tem ideogramas aqui, tá vendo? Tá escrito em chinês arcaico, né? Porque é tudo estilizado, né? Mas é isso, a ideia é justamente essa, você leva essa pedra pro mestre, ele vai cravar, né? Ele vai fazer uma esculpida, né? Vai esculpir os ideogramas do seu nome em cima desse carimbo. Aí você mergulha esse carimbo numa tinta que é feita de barro, meio argila, assim, de cor vermelha, que eles vêm em potinhos, ó, potinhos assim, tá vendo? Um dragão, né? Típico chinês. Aí você abre aqui, ó, aí tem o barro, né? Então, como é que você usa? Você vai colocar essa parte aqui, espremer contra o barro e aí você bate o carimbo em cima do papel. E aí, no papel vai ficar, então, a marca da sua assinatura, né? Tá vendo? Essa é a caixinha onde eu guardo o carimbo. Essa é a minha assinatura em forma de carimbo, né? É um mandarim, não vou nem falar que é mandarim, assim, porque é um chinês totalmente arcaico, não se usa mais hoje. O pessoal só usou para fazer um carimbo estilizado mesmo. Mas tá escrito numa língua que não se usa mais, é o chinês arcaico, né? Então esse é o carimbo dos pobres mortais. Se você for pensar num carimbo um pouco mais chique, eu tenho um aqui que uns amigos do meu pai deram pra ele, ele não usa, né, mas é só pra vocês terem uma ideia. Um selo mais de um nível mais elevado, não sei, né, não sei se dá pra falar desse jeito, porque é estilizado. Hoje tudo é apenas estilizado, não tem aquele valor de antigamente, né? Seria uma coisa mais ou menos assim, por exemplo, um carimbo de uma autoridade, o carimbo de um poder central. Seria algo mais desse tipo, mas maior, tá? Não seria pequenininho assim, seria algo maior, mas aí você já vê, tem uma escultura, tem toda uma cor diferente, né? E aí, mesma coisa, ó, aqui tem uma pedra, que é pro mestre cravar os ideogramas e fazer o carimbo. No caso, tá vendo? Ele não tem nada gravado aqui, não tem nada esculpido, porque você ainda tem que levar pro mestre fazer, tem que encomendar com ele. E aqui meu pai ganhou e deixou ele num canto. A gente não usa isso no dia a dia, é mais por gostar mesmo que a gente tem, né? A gente gosta de objetos antigos, gosta de história, gosta de cultura, né? Então a gente tem essas coisinhas, mas não tem utilidade prática, tá? Então, gente, essas são as curiosidades que eu trago em torno dessa série, tá bom? Pessoalmente, eu acho essa série muito, muito legal. Não terminei de assistir, tô no episódio 20 e tantos. Mas assim, pelo tanto que eu já assisti de doramas e séries chinesas na vida, dá pra perceber que esse realmente é bom. The Long Ballad, ou, né, A Longa Balada. E balada aqui não é festa, balada aqui é um estilo de música, né? The Long Ballad realmente tem tudo pra ser um dorama muito, muito bom, que tem o potencial de encantar muitas pessoas, tá? Então, basicamente, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada!